Agora, a pergunta que vale 1 milhão. Professor, como que eu consigo identificar, no caso concreto, se aquele fato que o meu cliente apresentou a mim, advogado ou advogada dele, se aquele fato configura ou não dano moral? Ou se aquilo é um mero dissabor que deve ser suportado pelo agente? Muito bem, como nós vimos, o dano moral é uma lesão ao direito de personalidade juridicamente protegido. Agora, como que eu identifico, no caso concreto, o dano moral do mero aborrecimento? Veja, basicamente, pela intensidade. A intensidade da violação do direito de personalidade. É através dessa intensidade que você vai distinguir o que é o dano moral e o que é o dano e o que é o mero dissabor, o que é o mero aborrecimento, ok? Bom, por que isso, professor? Porque quando nós convivemos socialmente, esse convívio naturalmente provoca em nós, nas relações sociais que temos com as outras pessoas, provoca sofrimento, provoca dor, provoca agonia, perturbação, frustração, aborrecimento. E aí, quando que eu sei quando está configurado o dano moral e quando não está configurado o dano moral? Olha só, preste atenção. Você vai pegar o caso concreto do seu cliente, a conduta que foi praticada contra o seu cliente. Dessa conduta, você tem uma pretensão indenizatória em relação ao dano moral. O primeiro raciocínio que você, como operador do direito, tem que fazer é a seguinte: essa conduta que foi praticada em desfavor do meu cliente, essa conduta, ela é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro? A pretensão do meu cliente é protegida? Eu tenho, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, uma norma, um princípio que protege o meu cliente para que isso não ocorra, e quando isso ocorre, isso está violando o sistema jurídico? Se você responder que sim, o seu cliente tem uma pretensão indenizatória protegida pelo sistema jurídico, e a parte que praticou a conduta, ela violou essa proteção jurídica, essa tábua axiológica, essa norma, esse princípio, você tem aqui a configuração de um ato ilícito. O primeiro passo para caracterizar o dano moral. Ou seja, a pretensão indenizatória, ela tem proteção no sistema jurídico, a partir dos princípios e das regras que foram violadas pela conduta praticada pelo agente. Quando você responde essa pergunta, você está dizendo, olha, aqui tem ato ilícito e a violação do direito da personalidade. Então aqui nós temos proteção jurídica. Muito bem. O jurista, ele deve buscar, dentro dessa ordem jurídica, princípios ou regras relacionados àquela pretensão. Portanto, quando há violação a isso, há ato ilícito e, portanto, aqui há possibilidade de ser indenizado por dano moral. Agora, nós já sabemos que existe proteção jurídica e que há um ato ilícito. Muito bem. Agora vamos analisar a intensidade dessa ofensa ao direito da personalidade. Temos que analisar se essa intensidade configura o dano moral ou mero aborrecimento. O mero aborrecimento, o mero dissabor, também é violação a um direito da personalidade. Por exemplo, se eu estou no trânsito e aí, eu faço uma conversão, não dou seta para a conversão e um motoqueiro que está ao meu lado, percebendo o meu ato de fazer a conversão sem dar a seta, ele me xinga. Ele diz lá, faz daí, me xinga. Manda eu tomar alguma coisa, ou fala que a minha mãe é alguma coisa, me xinga. Bom, o meu direito aqui foi violado, né? O meu direito da personalidade aqui foi violado.
Ele me xingou, ele ofendeu aqui a minha honra. A minha honra. Muito bem. O sistema jurídico me protege quanto a isso? Me protege. Né? Tem lá os direitos da personalidade no artigo 20. Foram violados os meus direitos da personalidade. Agora eu preciso analisar a intensidade dessa violação. Se essa intensidade configura ou não dano moral. Por quê? Se essa intensidade deve ser suportado por todas as pessoas, isso é um mero aborrecimento. Quando uma pessoa me xinga no trânsito, ofendendo a minha honra, isso geralmente, pelas máximas de experiência, é suportado por todas as pessoas, né? Logo, aqui há um mero aborrecimento, aqui há um mero dissabor. Isso não configura dano moral. Agora, se a violação ao direito da personalidade é uma violação que extrapola aquilo que deve ser suportado por todos, aí está configurado o dano moral. Tá vendo como a relação aqui entre o que é dano moral e o que é mero dissabor é uma relação de intensidade? Ambos ofendem ao direito de personalidade, só que um é suportado por todas as pessoas. Aquilo é comum pelas máximas de experiência, pelas regras de experiência. Isso não configura dano moral. Agora, se o que foi violado extrapola, se o que foi violado é algo com uma intensidade desproporcional, aí configura o dano moral. O limite dessa intensidade entre mero dissabor e dano moral é um limite que é analisado pelo juiz levando em consideração aquilo que é comum, aquilo que é padrão, aquilo que deve ser analisado e suportado por todos. Portanto, o juiz se utiliza de uma regra das máximas de experiência. Vou dar um outro exemplo. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou até uma concessionária de veículo e compro um veículo 0 km. Muito bem, acabei de tirar o veículo 0 km da concessionária. Levo esse veículo para casa para mostrar para minha família. E quando a minha família está lá olhando o veículo novo que eu acabei de adquirir, o veículo não abaixa o vidro elétrico. Não abaixou o vidro elétrico. Tem um problema ali, um defeito na fabricação desse modelo de veículo, desse veículo que eu adquiri. Muito bem. Aqui há um ato ilícito, né? Um defeito na prestação, na fabricação desse veículo. Eu tenho o meu direito agora de ter esse veículo consertado. Eu levo esse veículo até a concessionária e a concessionária faz o reparo do vidro elétrico. Tinha lá algo solto, a concessionária fez o reparo e o veículo ficou em perfeito estado de funcionamento. O vidro está baixando e subindo eletricamente. Eu tenho direito a um dano moral em razão disso? Isso configura dano moral? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um ato ilícito. Eu tenho aqui uma proteção no sistema jurídico que confere a mim o direito desse defeito ser reparado. O defeito foi reparado. Isso configura dano moral? Bom, vamos lá. Vamos analisar a intensidade. Esse defeito, ele deve ser suportado por todos os consumidores. E se ele deve ser suportado por todos os consumidores, aí sim, né? Isso configura um mero dissabor, um aborrecimento, ou não, ou isso extrapola aquilo que é comum, aquilo que é padrão. Me parece que um mero defeito que foi consertado rapidamente numa ida à concessionária, isso é um mero dissabor. Ainda que eu tenha ali um transtorno de me deslocar à concessionária, ainda que eu tenha um tempo perdido em relação a isso, mas o ordenamento jurídico diz que isso deve ser suportado por todos. Logo, aqui eu tenho um mero dissabor, aqui eu tenho um mero aborrecimento. Agora veja, se eu tenho o mesmo defeito, só que
Para que esse defeito seja corrigido, eu preciso levar o carro na concessionária 10 vezes? Por quê? Porque todas as vezes que eu levo, o defeito permanece presente nesse veículo. Vou na concessionária, a concessionária diz que está arrumado. Quando eu saio na rua, o vidro está emperrado. Aí eu volto. Durante 10 vezes. Aí me parece que extrapola. Aí me parece que isso não pode ser considerado um mero aborrecimento. A intensidade aqui é muito maior. Aqui tem o desvio produtivo do tempo. Eu tive que ir 10 vezes à concessionária para que esse produto fosse corrigido. Aqui tem dano moral. Aqui sim, extrapola o que deve ser suportado por todos, segundo as regras da experiência. Professor, eu como consumidor tive que me deslocar para consertar o vidro do veículo por meia hora, porque eu morava a 40 quilômetros de distância dessa concessionária. Fui lá na concessionária, me desloquei esse trajeto todo e demorou 1 hora para que o veículo fosse consertado em relação ao seu vidro. Bom, isso extrapola, né, aquilo que deve ser suportado por todos diante de um defeito de fabricação de um vidro, onde a concessionária tem o direito, né, antes de trocar, de fazer o conserto, de reparar. Me parece que não. Me parece que isso não extrapola, né? Ainda que eu tenha perdido um tempo aí. Isso faz parte do cotidiano, faz parte das nossas missões que temos aí durante os entraves, né? Durante as questões que temos que resolver. Agora, a reiteração desse comportamento extrapola, aí configura o dano moral. Professor, e se ao invés de ser um vidro que não abaixa, é um motor que não funciona? Aí o vício é grave. Aí sim, aí o vício é grave, aí vai demorar na reparação, aí você vai ficar sem o veículo, aí extrapola, aí configura o dano moral. Quando que essa intensidade, como que essa intensidade é analisada entre o dano moral e o mero dissabor? Ela é analisada segundo o comum das coisas, segundo o padrão comum, aquilo que deve ser suportado por todos. Se está dentro daquilo que deve ser suportado por todos, é mero dissabor, não tem dano moral. Se extrapola, tem dano moral. Tem dano moral no caso concreto. São as máximas de experiência que vão analisar, né, os padrões de conduta que se deve ou não ser suportado pelas pessoas para configurar ou não o dano moral. Portanto, resumindo, para caracterizar o dano moral, você tem que analisar a situação do caso concreto. Porque a minha situação pode ser diferente da situação do Denis, apesar do problema ser o mesmo. Então nós temos que analisar cada caso concreto, levando em consideração as circunstâncias específicas da vítima. Essa situação fática, ela não pode ser irrelevante. Ela tem que ser uma situação que extrapola aquilo que deve ser suportado por todos. Não pode ser uma representação de pequenos incômodos ou contrariedades em desfavor da vítima. Não pode ser uma situação em que a vítima tem uma sensibilidade anômala. Nós temos que comparar essa sensibilidade com todas as pessoas, se está dentro do padrão suportado ou não por todas as pessoas. Se está dentro do padrão suportado por todas as pessoas, não tem dano moral. Se está fora do padrão suportado por todas as pessoas, tem dano moral. Nós vamos analisar a situação fática e se ela representa gravidade e relevância jurídica. Tem que ser um caso onde há uma gravidade e uma relevância jurídica. E aí aplicamos essa regra. A regra das máximas de experiência, a lógica do razoável, né? Nós vamos analisar a situação concreta sobre o ponto de vista da razoabilidade humana. Se todos devem suportar aquilo, é mero aborrecimento, é mero dissabor, não tem dano moral. Se extrapola, tem dano moral. Mas o padrão de comparação é um padrão comum, levando em consideração o homem médio, as pessoas
que estão naquela mesma situação do seu cliente. Elas suportam isso? Se sim, é mero de sabor. Se não suportam, se extrapola, é dano moral. Ok? É dessa forma, então, que isso deve ser feito.